Olá, pessoas. Eu sou a Kênia e estou aqui com... Bertaldo, tudo bem, gente? E hoje nós vamos conversar com tão aguardado, atenção, tão aguardado, Padre José Edilson. Tudo bem, Padre? Tudo bem, uma grande alegria estar aqui com vocês para esse bate-papo. Que bom. Padre José Edilson, olha, é da Administração Apostólica São João Maria Vianney de Campos. E a gente hoje vai tratar de um assunto assim muito legal, que as pessoas têm muita curiosidade, querem muito essa informação, que é sobre nulidade de matrimônio. Casei, separei, e agora? Posso casar de novo? Sou aceito pela igreja? Ah, mas a igreja eu não posso agora nem mais frequentar, eu não posso fazer nada. As pessoas têm tantas dúvidas. É assim um mar de dúvidas que a gente fala assim, caramba, tem que desfazer esses nós nas cabeças aí que a coisa tá séria. Mas antes, queria saber um pouco do senhor, antes de eu entrar propriamente na nulidade, né? O senhor é padre há quanto tempo? Eu vou fazer 38 anos de padre em 12 de outubro desse ano. Fui ordenado em 12 de outubro de 1985. Muito bem, mas o senhor é da Diocese de Campos, mas o senhor atua em Volta Redonda, ali, aquela área toda ali, não é isso? Na verdade, eu sou encardinado na Administração Apostólica São João Maria Vianney, que fica em Campos. Em Campos nós temos duas realidades, por causa da liturgia e da disciplina litúrgica. Nós temos a administração apostólica, que é uma igreja particular para os fiéis ligados à forma da missa no rito antigo, chamada Missa de São Pio V, erroneamente chamada por sinal, e temos a Diocese de Campos, normalmente, que é uma diocese territorial. São os tradicionalistas. Chamam de tradicionalistas. Isso é até uma pecha que a gente nem gosta muito, porque quando imagina tradicionalista, imagina fundamentalista, gente que não está aberta ao diálogo, coisas desse tipo, né? Na realidade, toda a igreja ela é tradicionalista, porque a igreja tem como fonte da revelação a Sagrada Escritura e a tradição, né? Como o magistério interpretando. De modo que, mas como havia grupos ligados à missa na forma tradicional fora da Diocese de Campos, do território da Diocese de Campos, então eu atuo nesses grupos. Atuo em Nova Iguaçu já há muitos anos, atuo aqui no Rio de Janeiro, na Arquidiocese, sou vice-delegado para os fiéis ligados à missa na forma antiga aqui na Arquidiocese e atuo também em Volta Redonda. Nós temos uma capelania pessoal do qual eu sou o capelão. Isso na parte pastoral. Na parte canônica, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro como juiz instrutor do Tribunal Eclesiástico e também o instrutor para casos reservados à Santa Sé Apostólica, a Sé Apostólica. E trabalho mais na Cúria, com o moderador da Cúria e com o cardeal, né? E depois, em Volta Redonda, eu sou vigário judicial, que é o chamado antigo presidente do Tribunal Eclesiástico, que trata dos casos de nulidade para a Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, Itaguaí e Diocese de Valença. Então, o senhor age nessa parte de nulidade nessa região, que é Volta Redonda? Sobretudo nessa região. Aqui no Rio, no não, sul do estado, de Três Rios até o sul do estado todo. Aqui eu ajo no tribunal, mas não diretamente, porque eu trabalho mais na área reservada à Santa Sé. Entendi. A área reservada à Santa Sé seria mais casos de disciplina do clero, né? Coisas desse tipo, né? Entendi. Mas como eu ainda sou um juiz instrutor, quer dizer, o auditor do Tribunal Eclesiástico, a gente tem ligação também com o Tribunal Eclesiástico por causa disso. É porque é importante as pessoas entenderem o seguinte, para a pessoa entrar com toda essa questão de nulidade de matrimônio, inclusive é bom explicar, né, que as pessoas falam, vou anular o casamento, tem uma certa confusão com isso. Mas tem um tribunal eclesiástico, sim. Né, vamos dizer assim, um tribunal da igreja, para que as pessoas entendam, um tribunal da igreja, onde aquele caso, não é que a pessoa vai ficar sendo julgada, assim, mas vai analisar o caso para ver se houve realmente aquele sacramento ou se não houve, não é isso? Na verdade, o matrimônio é uma aliança entre um homem e uma mulher, né? E essa aliança tem uma força jurídica também. Não é à toa que a célula máter da sociedade se forma ali normalmente, né? Então tem um aspecto jurídico, é um homem que livremente se entrega a uma mulher, que livremente se entrega a esse homem. Eu me dou para você, eu te recebo totalmente. Isso se chama o consentimento matrimonial. Isso é feito diante de uma autoridade, que é a autoridade da igreja, normalmente. Então aí nós temos o aspecto jurídico, e por ser um aspecto jurídico, é um sacramento, é um contrato e uma aliança.
Contrato porque duas pessoas livremente fazem e tem as cláusulas prontas colocadas por Deus, né? É um sacramento porque é entre dois cristãos, sempre vai ser sacramento, porque é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. E é também um ato litúrgico, porque os dois diante da igreja têm uma liturgia, tem, enfim, tudo aquilo que a própria tradição trouxe como modo de expressar esse momento dessa entrega mútua. E é um sacramento que é ministrado pelos noivos, não é Sim, isso? sim. Na verdade, o matrimônio, ele repousa sobre três pilares. O matrimônio canônico, quero dizer aqui, sobre três pilares. O primeiro é o consentimento matrimonial, que é a junção de duas vontades. Eu me dou para você e eu te recebo totalmente por toda a vida. Essa junção de vontades chama-se consentimento matrimonial. Tá? O segundo pilar é a habilitação dos noivos ou dos nubentes. Quer dizer, eles têm que estar habilitados, tem que ter, por exemplo, a idade mínima, tem que ser um homem, ser uma mulher, não pode ter nenhum vínculo anterior, enfim, não pode ter uma consanguinidade até certo grau. Dois irmãos, por exemplo, não poderiam. Então, essa habilitação, o processo que se faz da paróquia, em geral, se chama processo de habilitação, exatamente para ver se eles estão habilitados para contraírem matrimônio. Então, o segundo pilar é essa habilitação, eles têm que estar habilitados. O terceiro pilar é o que nós chamamos de forma canônica. Quando uma das duas pessoas foi batizada na Igreja Católica ou recebida nela formalmente, está obrigada à forma canônica, ou seja, a expressão desse consentimento tem que ser feito diante de uma autoridade da Igreja, que é o bispo ou o pároco ou alguém delegado por eles. Isso se chama forma canônica. De modo que um matrimônio, ele realizado quando uma das duas pessoas é católica, foi batizada nela, na igreja, ou recebida normalmente, oficialmente, esse matrimônio só é válido quando feito diante dessa autoridade. É a forma canônica. Então, quando se não é feita com a forma canônica, então você não tem aí um matrimônio válido. Agora, é preciso fazer a distinção entre forma canônica e forma litúrgica. A forma litúrgica é o ritual. Entra na igreja, o padre pergunta, a pessoa responde, etc. As leituras. Isso é forma litúrgica. Litúrgica. A forma canônica é este ato tem que ser diante de uma autoridade. Os noivos são os ministros, mas é a condição que a igreja colocou, sobretudo depois do Concílio de Trento, porque havia muitos casamentos clandestinos, as pessoas se casavam e depois se deixavam, e como vai provar tudo isso, então a igreja colocou como condição para a validade dos casamentos de seus filhos ser feito diante de uma autoridade, para evitar exatamente estes casamentos clandestinos. Isso, a autoridade é um sacerdote. Tem que ser, uma autoridade é o bispo, ou o que nós chamamos de ordinário do lugar, pode ser o bispo, pode ser, aqui no caso do Rio de Janeiro, o vigário episcopal é um ordinário do lugar, né? Um bispo auxiliar é vigário geral, também ordinário do lugar, ou um pároco, dentro dos limites da sua paróquia. Tem que ser um dos dois. Agora, eles podem delegar alguém, aí delega um sacerdote ou delega um diácono. Entendi. Em algumas regiões onde há muita carência de sacerdotes e de diáconos, o bispo, ele pode também delegar para os casos leigos. Também para assistir, pode. Mas sempre delegado, né? Sempre delegado. Quem é oficial é só o bispo e o pároco. Isso. Os outros são delegados, para cada caso. Agora, o bispo, naturalmente, ele pode fazer uma delegação geral. Entendi. Padre fulano tem a delegação geral nessa região para assistir matrimônio. E uma dúvida que as pessoas têm muito, porque eu vejo muito até nas perguntas, as pessoas sempre falam assim, como é que eu faço para anular o meu casamento, né? E a gente fala assim, gente, mas não é anular. Se você anula, você diz que aconteceu. Antes da gente entrar nessa matéria toda, eu acho que ainda tem umas matérias que o padre está tratando ali que são importantes da gente ir dissecando, né? Porque senão as pessoas elas continuam com dúvidas. Por exemplo, o senhor falou dos três pilares, né? Isso. Então, há do pilar que nós estamos tratando no Tribunal Eclesiástico, que vai analisar o restante, é o pilar jurídico. Se está habilitado para aquilo, se poderia fazer aquilo, ou se formou um vínculo ou não. Na verdade, sempre se vai analisar
o lado jurídico, é claro. O lado jurídico vai ser a expressão de uma realidade, porque quando a pessoa entra com um pedido de declaração de nulidade, quer dizer, na verdade, não se anula. É uma sentença declaratória. É uma sentença declaratória, quer dizer, declara uma verdade, declara a verdade a respeito daquela pessoa. Eu estou casado ou não estou casado? A única coisa que eu quero saber no tribunal é isso. Estou casado? Bom, estou casado, então, por toda a vida. Sim. Não tem como anular, né? Agora, não estou casado, aí sim vai se fazer uma declaração de estado livre. O ato que eu fiz lá diante do altar foi um ato público, diante da igreja, de uma autoridade da igreja. É mais do que correto e justo que a própria igreja declare oficialmente que aquele ato ali foi um ato nulo. O matrimônio que eu pensava que existia, não existe. Não existe. Então, essa sentença é realmente uma sentença declaratória. Agora, o problema maior, na verdade, ele pode ser nulo ou por falta de habilitação. Suponhamos, 2 primos se casam e não tem a dispensa de um impedimento aí. 2 primos que eu quero dizer aqui são os que chamam hoje, o povo chama de primo de primeiro grau, mas na verdade não é. 2 filhos de 2 pais, de 2 irmãos, digamos. Uhum. Então você tem aí um impedimento canônico. Esse impedimento tem que ser dispensado pelo bispo. Se não foi dispensado pela autoridade competente, então você tem um matrimônio nulo por falta de habilitação. Mas ele pode ser corrigido? Pode ser corrigido, sim. Pode. E a dispensa pode ser depois? Não é dispensa depois, é uma correção, é uma sanação. É uma sanação. Uma sanação. É porque o nosso caso aqui hoje, assim, a gente não vai descer muito, né, na condição jurídica, enquanto o advogado aqui já está doido para descer em várias condições jurídicas, mas a gente também tem que tentar fazer com que esse podcast ajude as pessoas a pensarem um pouco. Porque, assim, claro, estamos aí, falar de 2 primos, e depois, bom, então ele é inválido. Né? Ele é inválido. Se não foi dispensado. Mas mesmo assim pode se recorrer ao tribunal para se fazer a sanação. Não se recorre ao tribunal. Não. Essa sanação pode ser feita pelo próprio pároco que pede ao bispo para sanar. Ou ele pode chama-se convalidação do matrimônio, que ele vai tirar aquela dispensa ali pós, né? E a partir daquele momento que tirou a dispensa, a gente tem ali um matrimônio válido. Como pode ser, por exemplo, faltou forma canônica. A pessoa foi se casar lá diante de um sacerdote, achou que o sacerdote tinha realmente aquela delegação e não tinha. O sacerdote, por exemplo, estava passando por ali, fez aquele casamento, não tinha delegação, então aquele matrimônio foi nulo por defeito de forma. Aí sim o bispo pode sanar por defeito de forma. Se descobre isso, ele sana, chama-se sanação na raiz. Mas a pessoa só vai saber isso se ela quiser entrar com processo de nulidade, né? Pode ser ou não, porque depende, às vezes se anuncia, padre passou aqui, não tinha. Mas eu ainda tenho mais um questionamento. Isso aqui, graças a Deus, aqui na cidade grande, é muito raro, né? Mas pode ser que no interior aconteça, né? Nós tivemos algum caso aqui de um padre que sempre passava, não tinha pároco, sempre passava padre por lá, ia celebrando, passava outro, e de repente ele passou, tinha um casal para se casar, e ele aproveitou lá e celebrou aí. E depois a gente foi ver que não valia. Né? Mas ele devia ter perguntado antes, não? Devia, mas não perguntou, a natureza humana tem suas dificuldades. Agora, mas você está falando da natureza jurídica? Não. Só tem que ter um pouco de cuidado para que as pessoas consigam entender, porque as pessoas não são advogados. Tem advogado, mas... Eu só queria, antes, mais uma outra pergunta do advogado aqui, é o seguinte. Nós estamos falando muito sobre esses aspectos, né? E nesses aspectos que depois podem levar a uma causa de nulidade. Mas e a preparação? Porque assim, essa mesma igreja que declara, né, faz uma sentença declaratória, dizendo que realmente esse matrimônio é nulo, e se a preparação fosse mais complexa, para que tivesse menos erro na frente, mais investigação prévia, ou isso tornaria impossível a fazer os matrimônios? Olha, Bertaldo, na verdade a preparação para o matrimônio começa com a mãe e o pai, com a vida desde a infância. Porque o consentimento matrimonial, que é esse terceiro pilar de que eu falei, os grandes casos de nulidade no matrimônio estão nos defeitos de consentimento ou nos vícios de consentimento. E um dos principais hoje utilizados que levam à nulidade é a falta de maturidade. É a falta de maturidade, que não é uma maturidade
psicológica, é uma maturidade conjugal. O que é a maturidade conjugal? É aquela capacidade livre que você tem de dar e receber. Quer dizer, o casal se doa e recebe mutuamente na conjugalidade, que é feita no dia a dia. E isso curso nenhum vai fazer. Vai fazer. Em um encontro, 2 encontros, 3 encontros. Não vai. Isso é fruto de um processo. Verdade, nem 10 encontros não consegue. Isso é fruto de um processo. É no dia a dia, no convívio com seu pai, com a sua mãe, olhando o que cada um faz, ouvindo cada um, vendo como a mãe trabalha, como o pai trabalha, como eles agem, as obrigações de cada um, o cuidado que cada um tem com o outro, com a vida de família, com os filhos. Quer dizer, essa convivência é o único curso capaz de colocar a pessoa, eu digo, totalmente preparada para o matrimônio. Agora, é claro que, então vão dizer, bom, então não tem mais ninguém preparado no Brasil, porque onde nós vamos encontrar famílias assim, não é? É claro que daí a importância de nós trabalharmos uma verdadeira pastoral familiar que procure fazer com que as famílias sejam realmente famílias e vivam como famílias. Agora, é claro, se eu digo, por exemplo, o caso de uma pessoa, um filho de pais separados. Então eu não posso me casar porque eu vou ser imaturo? Claro que não. O ser humano é capaz de se superar a cada dia. Depois temos que contar com a graça de Deus também, que vai agindo, né? Mas o importante é que haja um grande trabalho da igreja, não só nos cursos, mas também toda uma pastoral familiar, começando lá desde a catequese infantil até grupos jovens, etc., para que cada um seja capaz de praticar as virtudes, capaz de ser paciente, capaz de ouvir. Mas como é que o senhor conseguiria colocar um caso concreto dessa incapacidade? Muito bem. Concretamente assim. Tá. Uma pessoa, por exemplo, impulsiva, que vive de fantasias, que não sabe da sua própria responsabilidade como marido ou como mulher, ou se sabe intelectualmente, não tem aquele juízo prático do dia a dia. Vamos pegar, por exemplo, o caso de um rapaz que se casa, sonha se casar com uma princesa, se casa com aquela princesa, muito bem, só que esse rapaz é um preguiçoso, um mole, não atua na família, passa o dia inteiro jogando videogame, e a esposa lá cuidando dos filhos sozinha, ou tem que trabalhar para manter, um homem que não se preocupa em cuidar de sua casa, em cuidar de sua esposa, em cuidar de seus filhos. Isso é uma incapacidade. Se isso for invencível no momento do matrimônio, você tem aí uma imaturidade conjugal. Era isso que eu ia chegar, porque vai se descobrir essa imaturidade pós-matrimônio. Exatamente. Não é? Então, às vezes a gente descobre antes, mas como a paixão é cega, claro, entendeu? Vai melhorar depois que casar. Então, depois que casar, melhora. Não mas melhora você vê que esse rapaz, estou falando aqui de rapaz, mas pode ser de moça também. Claro, claro. Não é a pessoa, por exemplo, que não corta o cordão umbilical, né? Que tem uma extrema dependência emocional, sentimental dos pais, por exemplo, e não consegue ter uma vida autônoma. Né? Um pai, por exemplo, que dá tudo para os filhos e não exige dos filhos responsabilidades, que os filhos têm uma participação na vida de família. Então, os filhos têm essa grande dependência emocional e psicológica, etc., dos pais. Essa pessoa depois vai assumir uma família, a gente fica questionando até que ponto ela tem maturidade para assumir uma família se ela nunca assumiu a própria vida. Mas isso é motivo para nulidade, então? Pode ser. Porque isso aí é o caso mais comum. Porque tá? tem uma pergunta aqui assim, exatamente. Ainda tem, nesse parênteses, ainda tem uma coisa. Eu acho que a igreja pode dar uma sentença declaratória, inclusive impedindo que haja, enquanto não houver uma maturidade naquela pessoa, para que ela contraia um novo matrimônio. Sempre, Bertaldo. Quando a igreja declara que tal matrimônio, nesse caso, foi nulo, a gente coloca um veto. A sentença vem declarando nulidade. Muito bem, você está aí no estado livre. Porém, para contrair novas núpcias, a igreja pode colocar condições. E podem ser condições, e essas condições são os vetos. Você vai ter que provar que não existe mais aquela causa que causou nulidade anterior, senão você vai ter outro nulo lá na frente. Claro.
Né? Esse é um dos casos, né? Quando há essa grave imaturidade. A imaturidade em si não é causa de nulidade matrimonial. Só quando ela leva a essa incapacidade da pessoa de fazer um juízo prático, que a gente chama de juízo prático, e chama-se tecnicamente falta de discrição de juízo. Quer dizer, aquele juízo prático da vida própria do matrimônio. Eu tenho que ter o mínimo, um ponto de partida. É claro que maturidade o casal vai adquirindo com o tempo. Sim. Quanto mais o tempo passa, vai ficando mais maduro na relação. Só que tem que ter você tem que ter uma maturidade mínima que seja um ponto de partida. Mas às vezes a pessoa não tem nem essa maturidade mínima. Mas pode haver um veto depois que não possa mais se casar? Se foi declarado nulo, a gente sempre põe um veto, mas não proíbe o casamento. Não, né? Não, pode colocar um veto. E aquele veto pode ser um veto duro. Por exemplo, uma pessoa que teve o matrimônio nulo por incapacidade de assumir as obrigações. Como eu te falei antes, que é incapacidade de dar e receber. Essa é a primeira incapacidade que eu falei. Mas pode haver uma incapacidade de assumir as obrigações por causa de natureza psíquica. Vê uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença, um transtorno psíquico que torna impossível ter uma vida a dois. Isso pode acontecer. Sim. Tem certas doenças, certas enfermidades psíquicas que levam a pessoa a não ter capacidade nenhuma de ter vida a dois. Né? Então, se tem, por exemplo, a gente declara nulo um grave caso, por exemplo, de esquizofrenia, por exemplo. Né? Então, te dá um veto, só pode se casar mediante um laudo psiquiátrico, etc, tal. É claro. Um dos grupos, assim, a gente tem muitas perguntas ainda para fazer. Mas eu queria fazer a minha primeira, que você então não deixou. Não, porque tem um dos grupos que assim, para a gente começar no mais fácil, você vai fazer a sua pergunta. Eu faço a minha, ele não responde a sua. Que é assim, só para não esquecer, que são pessoas que vivem há muito tempo juntas e que o marido, a pessoa, o cônjuge, sei lá como é que chama nessa situação, a pessoa que estava morando junto, o marido, o homem, diz assim, nós não temos impedimento nenhum para casar, mas o meu marido que está comigo hoje não quer se casar. Ele não tem impedimento nenhum, nunca foi casado. E nem a outra também foi casada. Mas aí vem daquele exemplo de família, que o senhor estava falando agora, né, que vai fazer nesse curso da vida, em que uma mulher não sai de casa e um homem e vão se juntar. E após 20 anos desse jeito, já com essa família aqui construída, com filhos, com maturidade, já tendo uma vida normal, entre aspas, não contrair o matrimônio diante de Deus. O que eu vejo muitas vezes, pode ser, tem várias causas para isso, mas às vezes é um encarar o casamento na igreja como uma festa e uma satisfação para o próximo. Aquilo que eu te falei com relação ao rito, confunde-se rito com o próprio matrimônio em si. Isso, aí a pessoa fala, eu já estou casada há 20 anos com a criatura, já temos 2 filhos, sei lá quantos filhos, para que eu vou me vestir de noivo, ela Mas não precisa vestir de noivo. Pois é, eu tô imaginando o pensamento alheio, e vou entrar na igreja, vou gastar dinheiro, não sei, então fica nesse imagem, já sou casado mesmo, para que eu vou fazer isso? Mas é isso, é a confusão do rito com o, como é que chama? Com a própria forma do matrimônio. Exatamente. Quer dizer, na verdade, é fácil de resolver isso, né? A primeira coisa, o matrimônio é essa doação mútua. Eu me dou para você, eu te recebo totalmente por toda a vida. É claro que é preciso expressar isso diante da autoridade, que aí isso se faz dentro de um rito. Mas suponhamos que a pessoa vive nesse caso aí. Se foi casada, pelo menos no civil... Uhum. Tem muitos aqui. Tá, vamos pegar esse exemplo então. Eu sou casado no civil há tantos anos, vivo bem com meu marido, a gente não quer se separar, meu marido não quer se separar, nós nos sentimos casados, só que meu marido, ele rejeita ir à igreja diante do padre, ele tem vergonha, não gosta, acha que não precisa, etc. Bom, então, o que se faz, né? O pároco dessa pessoa tem que ter, evidentemente, certeza de que eles se sentem casados, estão ali casados por toda a vida. O pároco apresenta ao bispo, e tem que ser ao bispo, um pedido de sanação na raiz, que a gente chama. Em latim o termo é sanatio in radite, sana na raiz. Então o pároco faz esse pedido, tendo certeza moral de que o casal vive bem, que não quer se separar. O bispo, então, reconhece, porque aí o único defeito foi defeito de forma. Porque eles se expressaram diante de um juiz de paz que eles estavam se casando. Sim.
Então você tem aí, e teve um consentimento expresso diante de uma autoridade. Mas então são casados no civil. São casados no civil. E se não forem? Peraí. Nesse casamento do civil, fica fácil porque ele pede a sanação na raiz, apresentando essa documentação e tal. Mas só entender, aí quando pede essa sanação na raiz, o que acontece? Eles passam a ser reconhecidos pela igreja? Por decreto. Olha, o bispo faz um decreto dizendo que a partir daquele, que a partir do momento em que, interessante que o matrimônio passa a ter efeito retroativo. Então, quando o bispo faz esse decreto de sanação na raiz... o problema de umas 1000 mulheres só agora. Olha só, é sério, vai ter muita gente feliz com esse podcast. Quer dizer, olha que legal. Atenção, procure seu pároco imediatamente. Peraí, aí a pessoa que tem essa sanação na raiz, ela pode passar a comungar? Aquele matrimônio, eu digo mais, aquele matrimônio que foi feito diante do juiz... Se os dois são batizados na Igreja Católica, aquele matrimônio se tornou sacramento. Gente, olha, isso é muito legal. O que o bispo fez? Ele dispensou de modo posterior àquela obrigação de ser diante de uma autoridade eclesiástica. Entendeu? Ele fez essa dispensa. Só se isso também foi invencível, né? Por que custa esse sujeito levantar da cadeira e ir lá diante do padre, fazer a gente tem vergonha, né? Às vezes acha que já tô velho pra isso, já passou tanto tempo, vai ficar... Sei lá. Mas é muito comum. Muito comum, sobretudo do lado masculino. Os homens se sentem assim, eu não quero ir, não vou. Quando o homem frequenta a igreja, vai, tudo bem, não precisa nem de sanação na raiz. Ele próprio já quer se casar lá. Muita gente não quer se casar diante dos outros, basta ir durante a semana, fala com o padre lá, por exemplo. A gente se casa durante a semana. Anota isso, sanação na raiz. Entendeu? Vai procurar o pároco. Não, mas nós estamos falando desse caso concreto. Claro. Agora, vamos pegar o outro. Se não houve nenhuma forma pública. Sim. Então moram casamento juntos. Civil, moram juntos. Há 20 anos. Se tem uma quantidade considerável, a gente chama de affectio maritalis, quer dizer, esse consentimento foi sendo dado durante o tempo. Claro. Foi se consolidando. Exatamente. Quer dizer, foi no primeiro momento e depois ele foi se consolidando, foi cristalizando. Então, hoje nós já estamos casados, nos sentimos casados e nós não pensamos em nos separar, temos filhos, temos nossa casa, nossa vida, vamos ficar juntos por toda a vida. Pode também pedir a sanação na raiz. Que legal. Mesmo não tendo civil? Mesmo não tendo o civil. É pelo affectio maritalis que a gente chama. Vou escrever também. A palavra é affectio maritalis. Gente, isso vai ajudar muita gente. Agora, é claro que sanação na raiz é a última solução para aqueles casos de pessoas que não querem ir a uma igreja ou não aceitam fazer nenhum rito exterior de expressar. Eu costumo orientar os padres que me consultam a respeito que o pároco, ele é pároco em geral em um território, um bairro, uma cidade que seja. Então, em qualquer lugar daquele território que ele, pároco, presenciar o sim de um e o sim de outro, mesmo que seja dentro de uma casa, aquele matrimônio ali foi feito. Entendeu? Quer dizer, se aquela pessoa sente dificuldade de ir à igreja, ele pode tentar, evidentemente, ele deve comunicar ao bispo, para não parecer que o padre está fazendo casamento, celebrando matrimônio na praça, em qualquer lugar. Mas ele pode fazer isso. E como uma medida pastoral, ele pode, eu vou à sua casa, chame seus 2 filhos, por exemplo, para serem testemunhas, mas ninguém. Registra tudo isso, e o senhor aceita. Bom, quer sua esposa, seu esposo. Aquele ritual simples. Sim. Não precisa ter entrada, flores, daminha de honra jogando pétalas na frente, nada disso. Mas aquelas 2 pessoas ali que vão expressar aquele consentimento matrimonial diante de 2 testemunhas, mais o padre. E essas testemunhas podem ser os próprios filhos, até. Você tem aí um matrimônio. Se mesmo isso aquela pessoa não quer, aí sim ele pode fazer a sanação na raiz. Agora, e se um deles tem outra religião? Por exemplo, tem gente aqui nas nossas perguntas que são oriundas, por exemplo, o marido é oriundo de igreja evangélica, por exemplo, ou ainda é evangélico. Bom, a primeira coisa necessária é saber se eles são batizados na igreja católica, né?
Porque às vezes a pessoa é evangélica, mas quando criança foi batizada na Igreja Católica. Então, para a igreja, uma vez católico, sempre católico. Tá? Mesmo que tenha deixado a Igreja Católica, nós consideramos filho que saiu de casa. Claro. E que a gente quer que volte. Tá? Então, se ele foi batizado na Igreja Católica quando pequeno e depois foi para a Igreja Evangélica, a igreja vai tratá-lo como católico. E se for documentar tudo, vai pegar a sua certidão de batismo como católico. Tá? Agora, se ele foi batizado na Igreja Evangélica, aí sim o pároco vai ter que estudar o caso dele para ver se o batismo dele foi válido ou não. Se o batismo foi válido, o padre vai pedir uma licença ao bispo para fazer aquele matrimônio, uma licença. Se não foi válido, é um batizado com um não batizado, entendeu? Então a gente vai pedir, aí nós temos um impedimento chamado de disparidade de culto. Então o padre também vai pedir a dispensa de disparidade de culto. Isso para realizar o matrimônio. Agora, se for para sanácio, isso tudo coloque lá e que a sanácio vai sanar na raiz. Tudo isso. E vai resolver tudo isso. Mas isso tem que ser colocado por escrito lá para o bispo ter essa intenção de sanar tudo. Agora você não ia fazer a pergunta, mas deixa eu voltar então para o início, porque as pessoas, elas têm a dúvida exatamente disso. Eu posso anular o meu casamento? Não. Isso é importante, porque as pessoas não entendem isso. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. Posso anular, não. Agora, pode dissolver o vínculo? É interessante essa questão, né? É, muito. É dissolver o vínculo. Né? Pode. Uma vez, porque o matrimônio, ele é considerado matrimônio rato, a palavra rato mesmo, né? Ou ratificado, quando nós o rato é de ratificado. De ratificado, né? Quando nós temos dois cristãos que se casam aí, ou dois católicos que se casam. Então nós temos aí um matrimônio rato. Consumado, quando os dois têm a primeira relação sexual de modo humano. Né? Então, quando há essa primeira relação, você consumou o matrimônio. Matrimônio ratificado e consumado, nós não podemos, nenhuma autoridade humana pode dissolver. Mas suponhamos que a pessoa tenha se casado e não tenha consumado o matrimônio, quer dizer, o casal não teve nenhuma relação sexual, isso pode acontecer e acontece. Né? Então, o que a gente faz? Essa pessoa, mesmo que o matrimônio tenha sido válido, nem leva ao tribunal. Né? Leva à cúria, aí não é casa de tribunal, né? Leva-se à cúria e a cúria vai fazer um processo chamado de processo de dispensa do rato. Quer dizer, vai dissolver aquele matrimônio e aí a autoridade do Papa, ele como sucessor de Pedro, ele pode dissolver aquele matrimônio que foi ratificado e não consumado. Só o Papa? Só o Papa. A cúria faz um processo para provar exatamente que não houve consumação, né? E aí vai provar através de depoimentos, pode ser através de algum exame, de alguma perícia, por exemplo. Né? E a partir daí a gente manda para a Santa Sé, aí o próprio bispo envia para a Santa Sé, o Papa vê que não foi consumado aquele matrimônio, ele nem vai estudar se foi válido ou não. Ele dissolve. Mas isso no caso, ou seja, não pode ser... Porque ali já não é mais matéria de prova, né? Não. Ele pode até provar. Mas quando vai já para essa instância, já não tem mais... A única prova que ele vai colocar ali é a prova de que não consumou. Ok. E há diversas provas. Pode ser uma prova moral, pode ser uma prova física. Mas isso já está tudo instruído, não vai isso de novo. A gente instrui. Mas para que as pessoas não fiquem assim, ai meu Deus, mas e agora? Não tenho condição, não dá para anular. Realmente anular não dá, mas dá para ser dito nulo. Ou seja, que aquele sacramento não aconteceu. Por isso que você não diz, vou anular o meu casamento. Eu vou fazer um processo de nulidade de declaração de nulidade, Processo de declaração de nulidade. Porque você vai lá na raiz lá e ver se houve ou não o sacramento. Porque na verdade, não pode confundir sacramento com matrimônio. O matrimônio, ele só é sacramento quando há dois cristãos que se casam. Mas se você vê, por exemplo, dois não cristãos, também tem um matrimônio e pode ser válido. Você pega dois muçulmanos que se casam, você tem aí um matrimônio válido. Sim, mas eu estou falando para a Igreja Católica. Não, mas mesmo para a Igreja Católica. Se eles se convertem, não vão se casar de novo. Já são casados. Quando eles se batizarem na Igreja Católica, aquele matrimônio que já existia, que nós chamamos de matrimônio natural, se torna sacramento.
Entendeu? Para os cristãos, para o cristão, o matrimônio é sempre sacramento. Não pode haver matrimônio entre dois cristãos que não seja sacramento. Tá? Porém, se, por exemplo, uma pessoa é batizada na Igreja Católica se casa com um não batizado, um católico se casa com um judeu, por exemplo. Então você tem aí um batizado na Igreja Católica e um não batizado. Então você tem um matrimônio natural, não sacramento. Entendeu? Porque o sacramento é feito dos dois, os dois são ministros. Então, você aceita receber fulana como sua legítima esposa? Aceito. Então, você teve a expressão do consentimento. Outra pessoa escuta. Você aceita receber cicrano como seu esposo? Aceito. Esse consentimento chega aqui e forma a aliança. Por isso que nós usamos essa aliança. É o consentimento que vai lá e o consentimento que vem para cá. Quando os dois consentem, é a junção do consentimento que vai fazer o matrimônio. Agora, se um é batizado, o outro não é batizado, você tem aí o consentimento, só que você não tem a participação na própria vida de Cristo dos dois. Porque só tem um enxertado no corpo de Cristo. Mas aí essa pessoa que fez esse casamento, a católica que casou com o judeu, ela pode comungar? Pode, claro, e deve. Só não é no sentido de sacramento. Só não é sacramento do matrimônio. É o matrimônio que a gente chama de matrimônio natural. É um matrimônio natural. É um matrimônio talvez antes de Jesus ir nas bodas de Caná. Pode ser. É mais ou menos isso. Todo mundo ali se casava do mesmo jeito. Só que aí Jesus vai e... Pega, por exemplo, um índio e uma índia que se faz lá com sua cerimônia, com seus ritos, etc., que se casam. Um matrimônio ali, ué. E matrimônio indissolúvel. E o matrimônio uno. Com os mesmos fins de entrega mútua e geração e educação dos filhos, que são os fins do matrimônio. Essa é a diferença, é porque você já vem, na sua cabeça, matrimônio sempre foi sacramento. Para mim, matrimônio e sacramento é colado. Não é sacramento, não é sacramento. Matrimônio e sacramento só entre dois batizados. Entendeu? Entendi. Porque sacramento por quê? Sacramento como canal da graça de Deus própria para aquele estado de vida ali. É claro que Deus não se nega de dar a graça a quem pede. Mesmo você não sendo, você sendo casado e não tendo recebido o sacramento, mas recebeu o matrimônio, porque seu esposo não é cristão, então você não é batizado, seria melhor dizer assim. Então você tem aí um matrimônio válido, correto, e tem que ser assim, porém ainda você não tem as graças sacramentais, mas tem todas as graças que Deus dá e vá pedindo. Lembrando que esse matrimônio a qual o padre se refere, né, de dois batizados, significa um homem e uma mulher batizada. Sempre, senão não tem matrimônio. Não adianta serem dois homens ou duas mulheres batizadas. Sim. Não existe matrimônio de dois homens e duas mulheres, vai contra a própria natureza do matrimônio, que é a complementaridade em todos os sentidos. Pois é. E aquela função unitiva e procriadora também? Elas fazem parte do próprio matrimônio. O matrimônio ele tem esses dois fins, né? O fim unitivo, que é a comunhão de vida dos dois, e o fim procriativo, que é a geração dos filhos e sua consequente educação. Ela está unida. De modo, por exemplo, uma pessoa que se casa e exclui, por princípio, a geração no seu casamento, esse casamento é nulo. Porque faz parte do Mas seu... e quando as pessoas vão lá no momento do matrimônio e aí prometem ter os filhos que Deus quer que tenha, mas ele já tem uma forte convicção, ela que não quer ter filho. Aí nós chamamos de simulação. Simulação do sacramento. Quer dizer, a pessoa... Normalmente, o consentimento que se expressa de modo formal, ele é a expressão de algo interior, né? E a gente pensa que faz uma presunção, essa presunção é de que as palavras exteriores expressam o interior. Quando existe dentro de si uma vontade negativa, vou explicar isso, aquilo que está se expressando, então você tem uma simulação. Eu quero me casar com a Mariquinha lá, tá, quero me casar. Aceita casar com a Maria? Aceito. E dentro ele diz, eu quero não casar, não sei por que eu estou aqui. Mas por que eu me casei? Porque
quero garantir meu emprego, quero, por exemplo, ter a cidadania do país, quero... Os convites já foram distribuídos, eu tô com vergonha. É esse monte de coisa que acontece aí. Então, você tem aí uma simulação. É um sim que quer dizer externo, tem um não aqui dentro. É a mesma coisa com relação aos filhos. Você quer ter filhos? Sim. E dentro eu quero não ter filhos. Mas disse sim, porque se dissesse não, o padre não ia fazer o casamento, ia tudo. Você simulou, enganou. Simulou. Então E você tem aí uma nulidade. Nulidade? Nulidade, simulação. Ou simulação. A simulação ela pode ser total ou parcial. A simulação total é quando a pessoa rejeita o próprio matrimônio. E a simulação parcial quando rejeita algum elemento do matrimônio. Eu quero, por exemplo, não ser fiel. Pode acontecer do camarada lá, do camarada lá tinha uma amante antes do casamento. Tem uma pergunta aqui assim. Então vai a resposta para essa pessoa aí. Tinha uma amante antes do casamento, depois do casamento continuou com essa amante, etc. Quando ele disse lá que promete ser fiel, ele dentro disso ele promete ser infiel, porque já está sendo. Já tinha. Então você tem aí uma simulação parcial. Descoberta de amante depois do casamento é causa de nulidade? Pode ser. Se aquela pessoa que tinha amante já tinha dentro de si o desejo de não ser fiel. Mas é uma forma muito subjetiva, né? Não, como é que vai você vai na prática, você vai? Pelos atos você consegue. Porque a simulação ela pode ser confessada. A pessoa depois pode confessar, eu realmente tinha e queria continuar tendo. Uma pessoa pode confessar através dos atos. Aí você vai analisar, o juiz tem que ver isso, as provas pelos atos. Marcou encontro, fez, continuou. Quer dizer, é mesmo que essa pessoa tenha dito que queria ser fiel, ela mostrou que ela queria não ser fiel. Agora, aqui, ó, exatamente aqui, ó. Motivo de divórcio foi adultério que ex-marido confessou desde o namoro. Então ou seja, você ele tem aí já desde o uma namoro. exclusão da fidelidade. Mas então, é isso. Boa tem notícia nulidade? pra você. Tem nulidade ali? Já é nulo, pô. Porque, na verdade, o matrimônio é nulo na origem. Quer dizer, naquele momento em que você expressa o seu consentimento, ou seja, que você diz o seu sim à sua noiva ou ao seu noivo, o matrimônio só é nulo ali. Não existe... Por isso não se fala anular. Foi válido ali, então não se anula. Do que a gente vai dizer, voltando na linha do tempo, se naquele momento o matrimônio existiu ou não existiu. Entendeu? Se naquele momento ele excluía filhos, excluía a fidelidade, excluía a comunhão de vida, porque às vezes a pessoa exclui a comunhão de vida. Eu vou me casar, vamos viver lá. Aqui, ó, tem mais uma pessoa aqui, ó. Tem uma interessante aqui que ela diz o seguinte, olha só. Conheci meu companheiro faz 29 anos, quando conheci... Não é esse não, peraí que eu vou achar aqui. Eu li todas as perguntas, ou seja, eu vou resumir aqui a história. Ela diz, a pessoa diz que a pessoa dizia que era católica. Depois que casou, descobriu que a pessoa frequentava outra religião. Acho que botou aqui mesa branca, espiritismo, enfim. E aí ela depois não conseguiu, ele não começou a implicar dela ir na igreja, começou e ela falou assim, mas você se dizia católico? E aí ela ficou sem entender, acabou separando. Porque aí nós temos uma outra causa de nulidade, que é o dolo. A pessoa esconde uma qualidade. A qualidade aqui a gente põe no sentido genérico. Qualidade de ser católica, qualidade de trabalhar no sentido genérico. Ele esconde uma qualidade que, para conseguir o consentimento da outra pessoa, e que... vou fingir, sou católico e depois ela. A falta desta qualidade vai causar um grande transtorno na vida conjugal. Então aí você tem dolo. É um erro de pessoa? Não é dolo. É dolo? É dolo. Porque ele fez... A pessoa mentiu para poder conseguir o consentimento. Então, quer dizer, mentiu de um fato, de uma qualidade, de uma situação que depois poderia causar grande dificuldade na vida matrimonial. Até botou, tentei por 5 anos, temos uma menina de 3 anos, tentei até encontro de casais, mas ele não largava as mentiras. Então, aí falou, então tem 2 meses que estou separada. Exatamente, foi ela que contou esse caso aqui. Pode ser por dolo. Se ela foi enganada por ele para conseguir... também tem a seguinte questão, né? E se você soubesse, você se casaria mesmo assim? Não, eu fui enganada. Aí você tem um dolo aí. Entendi. Entendeu? A pessoa fingia ser uma pessoa. Aqui tem uma outra pergunta aqui, olha. Traição comprovada e claramente sem vontade de mudar justifica
a nulidade? Depende, né? Assim, você tem que entender a diferença entre matrimônio nulo e matrimônio fracassado, né? O matrimônio nulo, ele já é nulo na origem. Quer dizer, se houve uma traição depois, se havia essa vontade de trair antes, aí você tem um matrimônio nulo, porque ele já excluía a fidelidade. Mas se essa traição aconteceu lá anos depois do casamento, e o casal vivia muito bem, e por fraqueza a pessoa se deixou levar, e aí o casamento... Mas aqui, isso não diz que o casamento é nulo. Não, ok, mas assim, fazendo aqui do advogado, né? Será que, em uma análise concreta de caso, sujeito que tem traição comprovada e claramente jogado na traição, isso já não teria anteriormente uma previsão de que isso pudesse... Tem que se investigar. Tem que se investigar, né? Tem que se investigar se já existia uma exclusão da fidelidade anteriormente. Aí tem que analisar. Se um casal tiver bebido ou usado drogas no dia do casamento, pode ter nulidade? Claro, né? Tem de tudo embaixo do céu, né? Pode acontecer nulidade, porque uma das causas de nulidade... Você não pode casar bêbada, né? Pois é, vai ter gente que casa, né? Tem bêbada? Gente que casa. Pode acontecer. Eu sei de um caso que o noivo bebeu mas aí, bastante. Como é consentimento pleno, liberdade plena e fazer o ato. Não tem, aí o matrimônio é nulo por falta do uso da razão. Não tem razão. Como é que se eu quero casar com ela, quero. Pode ser por bebida, pode ser por droga. Pode. Muitas vezes essa droga nem é uma droga. A gente fala, quando fala em droga, fala, bom, eu fui lá, cocaína, cheirou, etc. Não, mas a droga pode ser uma medicação. Pode. E se empanturrou lá de Rivotril. De Rivotril e chegou na hora lá, não era dono da sua razão, das suas faculdades naquele momento. É isso mesmo. Então, aí pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Até porque o padre não deveria, se ele percebe isso, ele deveria mandar esse. Eu vejo muito essa confusão nas pessoas. Pode acontecer nulidade quando o casal já tem filhos? Pode, cara. Nulidade é na origem. Não tem nada a ver o filho. Eu sei, mas as pessoas acham assim. Eu já ouvi uma pessoa falar, mas eu sou casada há 20 anos e tenho 2 filhos. Como quem diz assim, tá sacramentado, carimbado. Aí eu falei assim, mas isso não tem nada a ver. Você tem que ver lá no dia, o que gerou aquilo, se houve ali realmente, Os né? filhos em si não tornam o casamento válido ou não. Até porque muita gente tem filhos sem ser casado. Exatamente. Não, e aqui diz, os filhos do segundo casamento nascem em pecado? Óbvio, claro, evidente. Bom, todo mundo nasce em pecado por causa do pecado original. Mas tem que batizar. Mas não isso do primeiro, do segundo, do terceiro, do viúvo. Mas claro que não. Quer dizer, o filho nasce com a inclinação ao pecado como qualquer um, né? Batizou, resolveu. Batizou, resolveu. Mas, na verdade... Porque ficou aquela peça, né? São filhos do pecado, né? Uma outra e a criança passa a ter culpa, né? Na verdade, isso hoje na igreja não se coloca mais. Porque antigamente se colocava filho natural, filho legítimo. Mas hoje essa distinção, não existe a distinção canônica. Não existe essa distinção canônica, não existe. Agora é lógico que, uma vez que, embora não exista no papel... teoricamente existe, quando a pessoa, por exemplo, faz a sanatio em Hadith, ela vai legitimar a prole. No Brasil isso não tem muita diferença, porque é filho e, do ponto de vista legal para as leis civis, não tem muita diferença. Agora, em alguns países, como a lei civil está muito atrelada à lei canônica, quando a igreja legitima aquela parte de ter direitos de filho legítimo, etc. Mas no Brasil isso não causa muita diferença. E aqui o que o senhor falou, meu ex-marido apresenta transtornos de personalidade. Ela botou psicopata. Posso pedir nulidade? Deve. Se ela não consegue viver com ele. Já vive com ele? Não. Ela não explicou. Falou ex. Falou ex-marido. Então pode pedir sim. Agora é lógico que é bom que durante o processo ela apresente o maior número possível de provas disso, seja levando medicação, se for o caso, algum laudo, e isso vai ajudar muito. Ou se ele não se tratar, né? Porque tem gente que não nega e não quer tratamento, pode buscar testemunhas das atitudes, testemunha do comportamento. Do comportamento dele. Exatamente. Agora, sabe uma coisa que eu percebi muito nesse trabalho que a gente está fazendo? Muitas dores. Pessoas que querem comungar, pessoas que querem ser acolhidas, e eu tenho dito isso direto. Assim, a igreja acolhe a todos. Primeira união, segunda união, 10ª união, 1000ª união. Ninguém está excluído da igreja. Ninguém está excluído da comunhão. Você pode ter uma outra forma de comunhão.
Mas dizer que a igreja te exclui, que você não pode entrar, que você não pode rezar e que você não é amado por Deus, eu acho que é um pouco demais, você não acha? Ficou um pouco essa pecha de que quem vive segundo união, por exemplo, está excomungado, ou a igreja coloca como se fosse cidadão de segunda classe. Isso não existe. Na verdade, todos são acolhidos na igreja e devem ser acolhidos, né? Agora, o sacramento da comunhão, da Eucaristia, ele tem algumas exigências morais, né? Por exemplo, vamos supor um casal que não possa ter uma declaração de nulidade matrimonial, que já foi declarado que o matrimônio anterior foi válido, não tem como. Esse casal que quer receber a Eucaristia pode receber. Agora, é claro, com que condições, né? A primeira condição é que o casal queira realmente, de comum acordo, ter uma vida, não pode se separar. Não vai se separar, tem lá os filhos, tem a sua vida a dois já construída. O casal pode, de comum acordo, viver a continência. Sim. Ou seja, não ter relações sexuais, viver ali. As pessoas usam o termo como irmão e irmã. Não pode viver como até uma certa conjugalidade no auxílio mútuo, mas que vive uma vida e não haja ofensa a Deus. Vida de oração, vida de caridade, vida de união com Deus, cuidado dos filhos. Muitas pessoas que têm respondido exatamente o que o senhor está falando dizem assim, que há uma certa hipocrisia porque casais, por exemplo, que estão namorando, não é? E que não contraíram matrimônio ainda, mas têm uma vida sexualmente ativa. Não devem comungar, a não ser que se eles não se arrependerem, se eles se arrependerem. Mas aí o que dizem na sociedade que nós vivemos hoje é isso, né? Que têm uma vida sexualmente ativa e que podem se confessar, mas estão esquecendo desse arrependimento, não é? E aí... E os de segunda união têm que viver essa castidade, senão não pode comungar. E, na verdade, né, para haver uma confissão são necessárias 5 coisas, né? De volta aí ao catecismo, né? O primeiro é o exame de consciência. Eu tenho pecado ou não tenho pecado? Em que eu ofendi a Deus, né? Então esse é o exame que eu faço. Depois eu tenho que me arrepender daquela dor de ter ofendido a Nosso Senhor. Depois tem que ter um propósito de emenda. Como é que eu vou chegar e pedir perdão a alguém dizendo, olha, eu te peço perdão, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu te dei um tapa lá, mas eu vou continuar te batendo, você me perdoa? Quer dizer, é um despropósito, você tem que ter um propósito de emenda, né? E depois, por fim, que vai lá e confessa o pecado ao padre e depois cumpre a penitência que foi dada. Quer dizer, o problema da comunhão... das pessoas que vivem segundo a união, não é um problema nem canônico, é um problema moral. Quer dizer, você está e cometeu tal pecado e você quer continuar cometendo, bom, então você não pode comungar porque você não pode confessar, não vai ter uma confissão válida. Mas aí. Muitos dizem para nós também isso, né? Que muitos padres aceitam confessar essas pessoas. Não pode absolver. Mas eu tenho muitos relatos aqui. Não pode absolver. De pessoas dizendo que não, com meu padre eu confesso. Porque, inclusive, eu fiz um rios a respeito disso. Trouxe até o padre Galvão para explicar depois em outro vídeo, né? Porque eu disse, olha, quem está em segunda união e não está resolvido e não vive como irmão, não tem a menor possibilidade de confessar. Agora ele pode ir ao sacerdote, Bertaldi, até acho bom que vá, né? Inclusive quando fala o Amoris Laetitia, fala lá no famoso capítulo 8, que foi mal compreendido por alguns, seja de um ponto de vista liberal ou o oposto, né? Na verdade o que o Papa fala é que você vai entrar num caminho de conversão. Então você vai ao sacerdote, não vai confessar, mas você vai fazer uma direção espiritual, vai pedir ajuda, vai ajudar a encaminhar a sua vida, você vai entrar nesse caminho. A comunhão, ela vai fazer parte desse caminho, pode fazer lá na frente. Claro. E você vai. Agora pode acontecer também, padre, nós nos decidimos a viver uma vida de continência, ótimo. E nesse caminho... Quando eu estou confessando, estou comungando, nesse caminho pode ter tido lá um momento de, poxa, aconteceu. Tive uma queda aí, a gente prometeu, a gente não conseguiu, mas vocês têm, na sua cabeça, você tem isso bem claro, eu estou nesse caminho. É claro. É esse o entendimento que tem que fazer. Não é liberar geral. Entendi. Entendeu? Não é liberar geral. Então, essa que é a incompreensão que muitas vezes se tem. Com relação aos jovens a gente orienta os jovens, só que o jovem ainda não tem nenhum vínculo do ponto de vista
ponto de vista social, porque o matrimônio ou a vida a dois é um vínculo que gera social, responsabilidade, gera uma família, exatamente. com filhos, com casa, etc. Os jovens fazem pecados, estão em pecado. Eles devem ser orientados e devem estar também nesse caminho de conversão, de modo diferente, evidentemente, mas eles devem estar nesse caminho de conversão. E se o padre percebe que o jovem vai lá só para poder anestesiar a sua consciência, mas não tem arrependimento, o padre nem pode absorver. Muitas vezes a pessoa acha que está arrependida, mas nada, tem um sentimento de culpa, então vai lá, confessa só para poder comungar. Isso não pode. Você vai confessar para quê? Para você se reconciliar com Deus como uma proposta de uma nova vida. Pois Exatamente. mas não é bem... assim, eu entendo o que o senhor está falando, concordo com o que o senhor está falando. Mas essa é a orientação da igreja, meu irmão. Isso aí. Pois é, mas quando a gente vai para o campo, né, e o senhor vai mais ao campo do que eu, né? Eu fiz agora um pequeno desafio só do Desperta Povo Meu. Não parece que é isso que a gente vê relatado. A gente vê relatado confissões que não poderiam ter e coisas que vão por aí. Então, assim... Aqui, olha, tem duas perguntas que são interessantes. Uma é o seguinte, tem uma mulher dizendo que ela foi casada, ela quer saber sobre nulidade, ela foi casada, ela disse que foi traída financeiramente pelo marido, que o marido deu uma bebida para ela apagar, dormir, um golpe. Enquanto ela dormia, ela e o filho pequeno, meu pequeno, então dormia, foi um suco que ele deu com alguma substância. Ele fez tudo calculado, levou o dinheiro, fez toda a mudança. Isso é motivo para nulidade? O cara é um 7-1 com agravante, né? Caramba, eu casei com picareta, morra. Mas isso é motivo para nulidade? Pode ser, tem que analisar o caso, né? Porque se já existia essa vontade nele anterior ao casamento, é nulo. Eu tive um caso, por exemplo, que o rapaz deu o golpe do baú, né? Pobre, casou com uma moça muito rica e tal. Caramba. E a moça deu um golpe no baú nele. Quer dizer, ela achou que ele fosse rico e os dois depois descobriram que eram dois pobres. Mentira! Um mês depois o casamento acabou. Caramba! Ela falou, mas eu achei. Eu pelo menos já contei que era pobre de cara. Tem a questão do dolo, né? Pode ser a questão do dolo. Ou então, não só isso, você quer se casar por quê, né? Porque nesse caso, por exemplo, específico que você citou aí, pode ter o dolo? Pode. Mas pode ter também o que é que a pessoa queria. Queria se casar com outra, quer dizer, queria uma verdadeira comunhão de vida, queria dar-se, né? E queria receber, né, da pessoa. Pelo visto, né? Pelo visto, não. Queria então, só o suco de laranja. É igual a outra aqui, olha aqui, ó. Minha filha então namorou... Só para completar. Claro. Ele buscava não o matrimônio, ele buscava outra coisa. O patrimônio. Sim, o patrimônio. Então, só que lá não consta isso. Que coisa horrível. Essa aqui, ó. Minha filha namorou 9 anos, casou tudo certinho. Com 4 meses de casada, ficou grávida. Quando o neto... Vou tirar o nome do neto. Tinha 6 meses, o pai dele, né, ou seja, o genro, disse que não era isso que ele queria. Aí perguntou, não quero mais brincar de casinha, né? Imaturidade. Pode ser. A gente usa o cânon 1095-2, quer dizer, aquela falta de discrição de juízo quanto ao dar e receber. E aquilo foi uma brincadeira de casinha. Então pode ser nulo. Quer dizer, não estou dando declaração de nulidade aqui nas respostas, pelo amor de Deus. Avaliando, é muito genérico a gente pode falar de indícios. Isso, exatamente. Existem indícios de nulidade aí. Até porque a gente não está nem lendo o nome de ninguém. Não, então... e nem sabemos os detalhes, os meandros é lógico, tem que ver exatamente, senão vai chegar lá. O padre falou que é nulo, vai e assina aí. Não é assim. Que a Bíblia fala sobre nulidade de matrimônio. A pessoa pergunta. Se a Bíblia fala. Porque ela tenho em mente que a nulidade seria algo como passar por cima das leis de Deus. Não. Eu acho que é o contrário, né? Não, porque o que a lei de Deus diz? O que Deus uniu, o homem não separe, não é isso? Isso. O que a gente vai perguntar é, será que Deus uniu? Pois é. Entendeu? Porque para Deus unir tem que ter algumas condições. Primeiro, a pessoa tem que se casar livremente. Senão não tem um matrimônio válido. Você tem que ter liberdade. Imagine uma filha, por exemplo, que é engravida e os pais pressionam para que ela se case, senão ela vai colocar para fora de casa. Aí ela vai lá e se casa mas ela não quer casar. Então você não tem uma liberdade. Deus vai unir alguém que diz uma coisa e pressionada sem ter liberdade. Eu quero ficar contigo por toda a vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, etc.
Mas eu digo isso porque minha mãe está lá atrás e se não me dá uns tapas aí. O sogro está com o revólver apontado. Ou então está lá com a espingarda lá e etc. Quer dizer, casar ou não vai? Se você tem aí uma coação, você não está livremente se casando. Você não é de livre e espontânea vontade que você está se casando. Muitas vezes pode ser pressionado até por aquele momento. Né? Muitas vezes a família, no caso da gravidez, por exemplo, a família nem pressiona, mas a pessoa própria se sente obrigada. Eu não quero me casar com aquela menina, mas eu não quero deixar o meu filho sem pai. Eu me sinto obrigado. Então, quando o padre pergunta, você está livre para se casar? Ele diz que está livre porque é o momento ali. Mas dentro dele, eu sou aqui obrigado a casar, mas eu não quero. Se a menina não tivesse engravidado, você ia casar? Exatamente. Então você tem aí uma falta de liberdade interna. E veja o seguinte, aquele caso ali concreto, hein? 9 anos deles? namorando. Eu já vi isso várias vezes. Eu já vi, por exemplo, aquela troca, né? 9 anos namorando, aí o sujeito vai e diz assim, você é a mulher da minha vida, vou casar com você e tal. E de repente ele, tchau, foi embora. E aí, um mês depois, ela arrumou outro cara e casa com aquele cara. Em 1 mês, ou 2, ou 3. Que ela fez o matrimônio de substituição. Ela colocou outra pessoa, não foi? Pode ser, pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Muitas vezes interessante, eu tenho visto alguns casos de namoro muito longo, não dura 1 ano depois de casado. É o que acontece. Acontece muito. Acontece. E a gente pergunta, fica se questionando por quê, né? Muitas vezes até por simulação. Porque aqueles colegas, hoje menos, né? Porque hoje a sociedade é mais diluída, né? Mas aqueles ambientes mais fechados, cidades do interior, por exemplo, tal, em que as pessoas se casam, se namoram, o grupo todo, né? Namora, fica noivo e casa. E aquele que foi ficando, e já começa a batizar os filhos dos colegas, e esse casamento sai ou não sai, a pessoa termina se sentindo meio que obrigada a isso, né? E às vezes não quer se casar, então se acostumou com aquela pessoa. Mas hoje, com os casais muitas vezes vivem como se fosse marido e mulher, sem serem casados, então... O pessoal diz agora que primeiro vai experimentar para ver se vale a pena, para depois casar. Mas esquece que o sacramento, né, que o matrimônio em si, tem uma graça própria para poder ajudar o próprio matrimônio. Exatamente. Agora eu pergunto, experimentar o quê? A vida 2, a comunhão de vida? Porque muita gente acha que matrimônio é só ter relação sexual. Mas é verdade. É verdade. Eu vou casar para isso, né? Para o remédio da concupiscência. Aliás, o Código Antigo falava nisso. Não, inclusive tem uma brincadeira dizendo, se você pensa que você vai casar para ter relação sexual, lê do engano. Diminui muito. Não deu tempo. Não dá tempo. E eu costumo dizer para os outros, quando chegar a primeira conta do cartão de crédito, você vai esquecer de tudo o resto. As responsabilidades, os filhos, é muita coisa. Exatamente, gente, o sexo faz parte do casamento, mas não é tudo. E é coisa tão rápida ali. O problema é a vida a 2, a comunhão de vida, né? O companheirismo, aquilo que se chama de cumplicidade. Quer dizer, isso é coisa que vai se realizando no dia a dia. Tem uma pessoa aqui, que ela pergunta o seguinte aqui, que o libelo, se ele precisa ser com detalhes. Mas antes explica para as pessoas o que é libelo. É o processo, não, pensa que é uma não, libélula. É a descrição do processo. Pensa que é uma libélula, não? Libelo daí veio da palavra liber, que é livro, né? Libelo é um livrinho. Na realidade, libelo é aquele pedido, aquele que vocês chamam como advogados de petição inicial. A petição inicial. É o pedido de declaração de nulidade do seu matrimônio. Você vai contar a história do seu matrimônio. Então, como é que você vai fazer o libelo? Você vai se dirigir ao juiz. Precisa ser com detalhes? Foi a pergunta. Não, porque assim, ela já não me lembro de muita coisa. Estou separada há 26 anos e não sei mais o endereço e o telefone do ex. Pode deixar em branco essa parte? Não quer nem achar o cara, vai embora. Não pode deixar em branco. O cara sumiu pela vida. Pode esconder dele, né? Quer dizer, na verdade, o libelo você vai contar um pouco a história do seu matrimônio. Como as partes... Eu costumo orientar sempre, conta um pouco a história de sua família. Não precisa contar detalhes. Sou um filho, tenho tantos irmãos, fui criado pelo meu pai, pela minha mãe, meus pais, minha família era uma família regular, minha família era de pais separados, tinha dificuldades em casa, meu pai tinha problemas de alcoolismo, minha mãe tinha problemas disso, ou não tinha nenhum problema, era uma família boa e tal. Então, e conte um pouco a respeito da família dele. Ele basta em 4 ou 5 linhas, dá para contar isso, coisa resumida. Depois, contou um pouco a história da família, depois você vai contar como os dois se conheceram. Nos conhecemos em tal lugar, através de amigos, na faculdade, na rua, na feira, na igreja, enfim. Um pouco. Logo começamos a namorar, namoramos durante tantos anos. Durante o tempo de namoro, quais foram as dificuldades que vocês tiveram?
Nós brigamos. Brigavam por quê? Se separaram? Houve uma ruptura? Por quê? Quem tomou a iniciativa de voltar? Isso, você pode fazer isso rapidamente, não é? Tiveram relação sexual? Tínhamos relação sexual. Houve gravidez? Não, não houve. O que faziam para não haver gravidez? Usávamos preservativo, anticoncepcional, enfim. Um pouquinho sobre o namoro, né? Quais dificuldades tiveram no tempo de namoro? Muito ciúme, muita briga, enfim. Namoramos durante tanto tempo. Depois resolvemos casar. Nosso casamento houve noivado? Como foi o tempo de noivado? Mas isso você faz lá em 4, 5 linhas. Não é? Depois é muito importante falar de algumas dificuldades que tenham tido nessa época se tiveram dificuldades. Resolvemos nos casar. Por que se casou na igreja? Ele queria casar, ela queria casar, né? Houve alguém que pressionou, né? Houve uma gravidez inesperada, enfim, o que levou ao casamento? Casou por quê? Não é? E depois, como foi o começo da vida de casado? Quando começaram as primeiras dificuldades? Tiveram filhos? Não tiveram filhos? Por que não tiveram filhos? Queriam, não queriam? Houve infidelidade? Houve ou não? Quando começou? Quando você soube? Havia problemas de ordem sexual? Nós temos hoje o grande problema da pornografia, sobretudo masculina. Então, muitas vezes, o casal se afasta porque o homem só se sacia na pornografia. Se aconteceu isso, coloca lá. É importante saber, porque aí a gente já tem pode ter um problema também de ordem psíquica, por exemplo, né? Havia problema de alcoolismo, né? Enfim. Mas o senhor tem um guia disso? Bom, não, tem as perguntas. Não, porque assim, ele está sistematizando de uma forma muito boa e muito clara, que pode ajudar as pessoas a pensar. Porque nem todo mundo lida com esse direito todos os dias e às vezes pode imaginar que algum item dos quais estamos falando aqui, que não tem importância. Isso tem alguma coisa que a gente possa ajudar as pessoas? Tem, a gente tem aí os esquemas, os roteiros para a apresentação dos casos, que nem sempre tem tudo isso que eu disse aqui. Isso aqui é fruto também da minha experiência desde 2008 trabalhando nisso. Né? Nós vamos pegar então depois essa parte do podcast para a gente poder... Coloca por escrito. Ajudar. Aqui uma outra pessoa... Mas só um minuto, só terminando aqui. Não acabou. Então você tem, aí depois... Você teve a separação. O que causou a separação? Quais foram as dificuldades que você tinha durante a sua vida matrimonial? Essas dificuldades já havia antes, por exemplo? Depois, quais foram as causas da separação? Por que separou? Durante quanto tempo vocês viveram harmoniosamente e depois aconteceram essas coisas para levar à separação? Depois de separados, o que aconteceu? Outra pessoa... Tem alguém, essa pessoa, essa terceira pessoa foi causa da separação e pronto, basta isso. Tá? Se teve filhos, quantos filhos, se não teve, por que não teve. Isso vai botar no libelo. Essa no libelo. Terminou isso aí? Diante do exposto, peço a Vossa Excelência, ao Vossa Reverendíssima, que é o juiz lá, que declare nulo meu matrimônio com fulano de tal. Tá bom? Então nós vamos recortar isso para poder explicar bem. Mas não tinha a causa de agressão que você lê agora. Mas tem uma outra questão aí que você colocou, da pessoa não ter o endereço da outra. Isso, ela botou aqui. Isso pode acontecer, mas a outra pessoa tem que tomar ciência. Né? Porque em toda a ação nós temos um triângulo da ação. Né? Você tem o demandante, é a pessoa que pede a declaração de nulidade diante de um juiz a respeito do matrimônio com a terceira pessoa, que chama-se demandada. Então você tem aí chama de triângulo da ação. Se você não tem, essa parte demandada não tem ciência, ao menos, de que você entrou com essa causa de nulidade, você não tem um processo. Entendeu? Então, mas se você não tem o endereço dessa pessoa, faça o possível para ter. Mas se por acaso fez todas as pesquisas, não tem, então isso comunique ao tribunal, o tribunal vai fazer um edital, e esse edital vai ser divulgado aí na rádio, no jornal, enfim, nos meios de comunicação da diocese, e vai dar um prazo para aquela pessoa se apresentar ao tribunal para tratar de determinados assuntos, não vai dizer o quê? Sim. E se essa pessoa aparece, muito bem. E se não aparece? Se não aparece, foi feito o edital, quer dizer, a pessoa depois não pode reclamar que não teve direito de defesa. Entendi, mas dá prosseguimento ao processo. Dá. Demora mais um pouco, porque tem esse tempo do edital. Ele pode ser julgado à revelia? Não chama-se revelia, dá o que se chama decreto de ausência. Decreto de ausência. Entendi. Revelia é um termo que a gente não usa em direito canônico. Não, né? Não.
Logo após a nulidade, a pessoa pode casar novamente? Pode, se não houver veto. Aquele veto que o senhor estava falando no início. Tem que ver se há um veto, tem que tirar o veto, né? Isso, agora tem uma aqui, ó. Casal em segunda união pode viver em castidade esperando a nulidade de casamento para agradar a Deus? Deve. Ó, deve, viu? Deve. A gente só pode como deve. Tem uma pergunta aqui muito de ordem prática. Por que existem diferentes valores cobrados por cidade? Pode solicitar a nulidade em qualquer paróquia ou tem que ser na que casou? A nulidade não se solicita na paróquia, se solicita no tribunal eclesiástico daquela diocese. Ele pode solicitar, o tribunal competente, aquele tribunal que pode acolher a causa, pode ser o tribunal da região onde a pessoa se casou, primeiro. Da região onde a pessoa que vai entrar mora, domicílio de quem vai entrar com o processo, ou pode ser na região de domicílio da pessoa, do demandado, ou de demandado, digamos, quer dizer, da outra parte. Ou seja, então, você tem 3 tribunais que você pode entrar. A pessoa casou no Rio Grande do Sul, mas mora em São Paulo. Ela pode dar entrada tanto no Rio Grande do Sul como em São Paulo. Ou o ex-marido mora em Minas Gerais. Também pode ser Minas 3 Gerais. lugares. Ou seja, você pode escolher. E se ainda tem um quarto ainda. Tem um quarto? Tem um quarto. Para facilitar, gente. Para facilitar. Você mora, tem esses casos todos aí, mas as provas, quer dizer, as testemunhas, elas moram no Rio de Janeiro. Você pode entrar também no Rio de Janeiro. Olha onde só. tem o maior número de provas. Você pode entrar. Tem 4 E se lugares. for países diferentes? Por exemplo, a pessoa casou no Rio, mas mora em Portugal. Sim. Ela entra onde? Ela pode entrar em Portugal ou no Rio. Que coisa, é prático, então. Prático. Agora, se, por exemplo, ela entrou aqui no Rio e tem a parte demandada, quer dizer, a outra parte, o ex ou a ex mora em Portugal. O Rio de Janeiro vai mandar uma rogatória para o Tribunal de Portugal, que vai chamar lá, vai ouvir a pessoa e tal. Isso pode ser não só em Portugal, como Estados Unidos, Austrália. Mas há um duplo grau de jurisdição? Mas não, cadê a pergunta aqui? Então vai. Não, porque ainda está nessa. Não, é porque a pessoa pergunta assim, por que existem diferentes valores cobrados por cidade? A pessoa entender, para quem está assistindo, entender que valores é esse que essa pessoa se refere. O tribunal ele tem custos, né? Todo um processo tem custos. E a igreja, ela procura fazer um custo mínimo, mais um custo mínimo que dê para manter o custo daquele processo, porque tem gastos, né? Então, cada tribunal tem a sua realidade e faz suas contas de acordo com aquela sua própria realidade. Ponto. Se a pessoa não tem condição de pagar aquilo que o tribunal está cobrando, a pessoa pode pedir uma baixa de custos, desde que prove que não tem condição de pagar aquilo. E em geral, essa digamos, taxa, ela pode ser diluída em 1 ano, por exemplo. Pode pagar de 12 vezes. Tem tribunal até que aceita mais. Entendi. De mais tempo. E aí, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro. A pessoa casou na paróquia São José da Lagoa. Mas ela, obrigatoriamente, tem que dar entrada na São José da Lagoa, ou ela pode aqui na São Francisco de Paula da Barra, por exemplo? Não, vai entrar no tribunal. No tribunal. Então, isso é importante as pessoas entenderem. Ela vai entrar no tribunal. Como é que qual o primeiro passo? Eu quero fazer a nulidade do meu matrimônio. Aonde ela se dirige? Dando exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro. Ela vai ao tribunal eclesiástico. Né? Normalmente o tribunal eclesiástico já tem uma pessoa para receber. Né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos um grupo de advogados que são nomeados pelo cardeal, porque é obrigatório o tribunal dispor, né, de advogados. A pessoa até poderia entrar por conta própria, mas o advogado vai ajudar nessa parte técnica. Sim. Depois vai analisar o caso e dizer, olha, tem indícios aqui, indícios acolá, você procura testemunhos que tenham tal ou tal conhecimento. Aí, bom, a pessoa foi ao tribunal, vai apresentar o seu libelo, ou o próprio tribunal vai orientar como ele vai fazer esse libelo, e depois, então, ele vai ter que ir na igreja onde ele se casou, e vai pegar uma cópia dos documentos que foram arquivados lá da época do casamento dele. Entendi. Que era o famoso processo de declaração de nulidade. Ele vai assinar lá, dizendo que autoriza pegar, porque hoje tem a nova lei de proteção de dados, então ele vai autorizar que a igreja receba aquilo ali mais uma vez e que o tribunal possa utilizar aqueles dados e leva para o tribunal e dá entrada normalmente, assina lá, libela e dá entrada. E aguarda lá. Então, mas nem toda diocese tem um tribunal. Não, nem toda diocese tem um tribunal. Toda diocese é obrigatório ter uma câmara eclesiástica. Então, na diocese onde tem um tribunal, ele vai no tribunal.
Na diocese onde tem uma câmara eclesiástica, ele vá à cúria e fale o que ele quer e ele vai ser encaminhado lá para a câmara eclesiástica, vai ter uma pessoa responsável, que é o presidente da Câmara Eclesiástica, que é o notário, enfim. Vai ter alguém lá que vai receber, ele vai dar as orientações, que tipo de documento ele vai precisar, etc. Então, mas agora tem câmaras eclesiásticas no Rio também. Tem, no Rio, vicariato. A diocese é muito grande, a diocese é muito grande, a gente, para facilitar, porque essas câmaras eclesiásticas são câmaras de instrução. Porque todo mundo, na hora de dar os seus depoimentos, tinha que ir ao tribunal eclesiástico. A pessoa que mora a 70, tem diocese que é grande, nossa aqui é grande. Isso. Tem gente que mora a 70 quilômetros do centro da cidade. Centro, claro. Então, a gente põe uma câmara de instrução lá. Okay. Ou seja, um local que facilite. E nas dioceses, mesma coisa. A diocese não tem um tribunal. Ela não tem um tribunal dela própria. Mas ela está agregada a um tribunal, ou ela faz parte de um tribunal que a gente chama de interdiocesano. No caso aqui do Rio, por exemplo, o Tribunal da Arquidiocese do Rio não é da Arquidiocese do Rio, é interdiocesano. Pega a Diocese de Nova Iguaçu e Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Então, Nova Iguaçu tem uma câmara, Duque de Caxias tem outra câmara de instrução. A pessoa pode entrar por lá, mas eles vão enviar os processos todos para o tribunal, que é interdiocesano. O tribunal vai cuidar de todo o processo, vai julgar, mas a instrução, as audiências vão ser feitas lá, próximo da pessoa mora. Eu vou dizer algo para o senhor. O que a gente tem levantado aqui na internet e com a propagação, né, de tudo isso a respeito dessas causas de nulidade, da possibilidade de entrada com esse processo, é capaz que um tribunal desse comece a ter um volume já considerável que tem 2, 3, 4, 5 vezes mais, né? Bom, se alguém que está me vendo, for daquela região sul-fluminense, eu vou estar à disposição para atender lá no sul do estado do Rio de Janeiro. Agora deixa eu fazer... Mas faz parte ainda, porque a gente falou do processo todo, onde a pessoa se encaminha e quanto tempo, porque eu me lembro quando eu era adolescente, tem uma pessoa que a gente conhece, que ela levou assim, acho que foram uns 10 anos para conseguir nulidade. Verdade. Hoje em dia a gente vê que a coisa mudou muito, né? Tá assim, muito mais rápido, mas em média, quanto tempo leva? Um dos objetivos da reforma do Papa Francisco no processo de nulidade foi a celeridade, né? Quer dizer, normalmente, se um processo for bem instruído, leva 1 ano, 1 ano e meio no máximo. Ainda não é o ideal. O ideal é que seja 1 ano no máximo, segundo o próprio código, né? Mas a gente esbarra diante de algumas dificuldades. Por exemplo, se tem que fazer uma rogatória numa outra diocese, aí você fica dependendo do tribunal daquela diocese, chamar a pessoa lá. Então, tudo isso vai levando tempo. Mas se você corre no ritmo normal, né, você deveria levar 1 ano no máximo. O problema é que nós temos muita dificuldade com o pessoal para trabalhar nos processos. E isso termina acumulando. Sobretudo na hora do julgamento, na hora da instrução também. Isso acumula exatamente por causa disso. Ou seja, está faltando formação. Formação de gente para trás de operadores do direito. De operadores do direito canônico, né? Exatamente. Agora... Pelo menos instrutores, né? Pessoas que possam ser auditoras, né? Que possam fazer as audiências, porque o âmago mesmo do processo está ali nos depoimentos. E a gente fica dependendo, né, da agenda desse pessoal que vai escutar, né? E, enfim. Agora, para vamos dizer, dessa sentença declaratória, cabe recurso? Cabe. A quem? Na verdade, quando há um processo, há as partes, demandante e demandado, e há uma pessoa da igreja chamada de defensor do vínculo, que é o promotor de justiça, que é defensor e promotor em geral. Esse defensor do vínculo, ele é encarregado pela igreja de defender o bem público. O matrimônio é um bem público, defender a validade daquele matrimônio. Então, se houver alguma situação em que aquele matrimônio ele seja válido e o defensor do vínculo tiver essa plena certeza, ele pode, depois de emanada a sentença declaratória de nulidade, ele pode recorrer a um tribunal de segunda instância. Ou se uma das partes não estiver satisfeita com a sentença, deu uma sentença negativa, por exemplo, a pessoa não concorda, então pode recorrer a uma segunda instância. Cada tribunal tem a sua segunda instância determinada pela Santa Sé. A do Rio onde é? São Paulo. São Paulo? São Paulo. E nunca se recorre ao Papa? Terceira instância.
Aí vai também... a rota romana. Na verdade, ele pode recorrer. A rota romana é o Tribunal do Papa para essas causas de nulidade, né? Tem outras coisas que eles julgam também. Mas nessas causas de nulidade é a rota romana. Uma pessoa que, por exemplo, que no Rio de Janeiro deu negativo e a pessoa quer recorrer, pode recorrer tanto à segunda instância como São Paulo, que a segunda instância é natural, ou pode recorrer como segunda instância à rota romana. Mas da sentença declaratória de lá não tem onde apelar, né? Na terceira instância que não tem. Não tem. Não tem. Mas a rota romana ele pode ser segunda instância e depois mesmo ele pode pedir uma terceira instância lá também. De lá vai apelar quem? Só Jesus, né? Porque só se Jesus, o Papa já disse esperar que não... a parousia, né? A parousia. Agora, tem uma pergunta aqui. Eu também tenho uma. Aqui, agressão física é motivo para nulidade? Infelizmente não fiz o registro de ocorrência na época. Se essa agressão física, ela pode expressar uma série de coisas. Pode expressar exclusão do bem do cônjuge, por exemplo, se ele excluiu isso, por isso ele agrediu, já tinha essa exclusão anterior. O que é uma exclusão do bem? Não entendi. O casal, quando se casa, o caráter unitivo, quando fala unitivo, ele tem todo o sentido de comunhão. Sim. Né? O cuidado do outro, por exemplo, né? Então, uma pessoa que se casa, mas ela exclui o cuidado do outro, quer dizer, o bem do outro, bem físico, espiritual, moral, afetivo. Se ela exclui isto, então você tem aí uma exclusão, uma simulação parcial, quer dizer, você pode ter uma causa de nulidade. Essa exclusão do bem dos cônjuges pode ser por motivos psíquicos, um descontrole emocional. Então, no caso da agressão, pode entrar por aí. Entendi. Agora, aqui tem uma outra pergunta, que a ex-mulher do meu marido deu entrada no processo. Se a nulidade sair, a gente pode casar? Depende da sentença, né? A ex-mulher do meu marido deu entrada. Ah, sim. Pode, porque o seu marido, se for nulo, o seu marido vai ficar livre. Agora tem que ver se a senhora está livre, né? Se a senhora estiver livre. Ela parece que está, né? Se ela está livre. Parece. E a esposa... Ele arrumou uma ex legal, que já quer também arrumar a situação. Então, incentive o seu marido a colaborar, porque vai ser um bem para a senhora também. Isso também eu vi muito, em muitas respostas, que era assim, meu marido separou já há tanto tempo, e agora a gente tem uma família direitinho, ele não quer voltar e tratar nada com a ex. Ah, tem isso também. Porque é um problema, ele não vai você tratar mexer em nada vespeiro. Com a ex. Ele nem vai ver a ex. Ele vai lá no tribunal... Vai ser marcado um dia que ele for ao tribunal, vai ser marcado um dia que ela não vai ser um dia, um de manhã, outra tarde, um num dia, outro no outro. O tribunal tem essas coisas exatamente para ninguém se encontrar lá. Entendeu? Vão perguntar o quê? Como foi seu namoro? Como Mas foi seu noivado? Muitas pessoas dizem, como eu até comentei com o senhor outro dia, que não querem mexer nisso. E assim, é como se fosse algo muito doloroso, não é? Então, talvez outra pessoa tenha ficado tão ruim aquela situação, foi uma situação tão desgastante, ruim, que a pessoa, caramba, é exatamente uma ferida, eu não quero tocar nisso de novo, né? Mas é perfeitamente compreensível, tá? Perfeitamente compreensível. Porém, quando a pessoa, enquanto não colocar isso para fora diante da igreja, não se liberta totalmente. Isso é a experiência que a gente não se cura. Experiência que a gente tem. Depois a pessoa pode até sentir, chorar, pode sentir, não se machucar, porque já foi coisa do passado. Mas se sentir mal, quando né? sai dali, que alívio. Ai, sai leve, né? Me libertei, porque diante do padre, diante do juiz, eu falei coisas que estavam aqui e não pude falar assim de modo sistemático. É doloroso, mas é uma dor que vai levar para o bem. A gente tem que olhar exatamente no bem que vai acontecer depois disso. Quem está em segunda união pode fazer o crisma? Com as mesmas condições para a comunhão que a gente falou antes. Sim. Fui casada na católica, fui traída e separei. Eu nunca mais vou poder comungar? Porque vivo com outra pessoa e não posso casar outra vez. Bom, casar a gente já explicou toda a situação aqui, né? E isso também é uma coisa interessante. A pessoa foi casada na igreja, separou. Aí ela fala assim, eu nunca mais vou poder comungar. Aí, se a pessoa não vive com ninguém, é uma pessoa sozinha, ela pode comungar? Pode. Porque as pessoas fazem uma certa confusão. O que impede a comunhão não é o fato do casamento não ter dado certo. O que impede a comunhão, o que pode impedir a comunhão é aquilo que São Paulo fala, está lá na Bíblia, né? Quem come deste pão e bebe deste cálice indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Quer dizer, muitas condições para você comungar, você está de graça.
Sim. Você está na graça de Deus. Se você não está na graça de Deus, vá lá, procura um padre e vai se confessar para você ficar na graça de Deus. É só isso. Agora, é claro que você pode comungar se você está sozinho, se você vive uma vida correta, não tem problema nenhum, né? Você vai lá e comunga. Agora, e essa comunhão vai te ajudar num crescimento muito maior espiritual, né? A comunhão não é para santos, é para fazer santos. Tem uma que botou assim, amaziada, 18 anos. Amaziada é o que? É juntada? Juntada. Amaziada significa que moram juntos sem se casar. Ah, então, 3 filhos, me traiu e hoje os valores são opostos. Posso sair? Não, o que ela tem? Pode sair de onde? Deve ser do casamento, porque... A relação? Se ela não está casada, pode. Tá ok. Pode sair. Padre Zé Dilson, como é que a gente consegue, aonde nós podemos consultar causas de nulidade? Ah, isso. Tem uma pessoa que perguntou quais as causas de nulidade. para onde é que a gente acha isso? Tem um livro muito bom, que é o livro do Padre Hortal. Nosso querido Casamentos que não deveriam ter existido. Casamentos que não... Deveriam ter existido. Estou até anotando as dicas. Isso. E tem um livro muito bom, feito agora há pouco tempo, do Dom Anselmo Chagas. Eu não me lembro do nome, mas podem colocar pelo autor, que vão encontrar lá causas de nulidade de matrimônio. E outro de E quantas são, mais ou menos? 10 causas, acho. 10? 10 primárias ou 10? 10 relativas ao consentimento. Mas aqui eu já falei várias. Sim, falou falta várias. De descrição do juízo, que entrou lá imaturidade e falta de liberdade interna. Depois, a incapacidade de assumir as obrigações por motivo de causa psíquica. Falta do uso da razão, o exemplo lá do bêbado que casou aí. Dolo. Depois, coação externa. Os pais. Já falamos em mais de 5, né? Sim. Tem uma aqui depois, que simulação, a simulação. Tem um muito interessante a pergunta. Me falaram que a Igreja Católica não celebra matrimônio de pessoas que têm alguma deficiência física. Eu nunca soube disso. Não. Tá errado, né? Errado. Alguém falou errado para essa pessoa. Pode ser que essa deficiência ela impeça a pessoa da cópula, por exemplo. Aí você tem impedimento. Porque o impedimento porque o matrimônio ele tem um caráter unitivo e procriativo. Quer dizer, se haja o empecilho da cópula, você tem aí uma impotência. Você tem impedimento de impotência. Pode ser que seja esse caso aí. E aí não pode casar? Aí não vou, mas não tá falando de uma pessoa que não tem braço ou não tem perna. Sim, mas eu não sei qual é o problema. Às vezes a pessoa, sei lá, é uma pessoa que é cadeirante e, sei lá, não sei como é que incapaz de ter uma relação sexual. Isso a igreja pode impedir. Aqui tem uma pergunta... um impedimento. É claro que o bispo vai analisar, mas isso pode ser causa de impedimento. Isso aí. Entendi. Tem uma que... Mas também o bispo pode analisar... ele pode ver o caso e pode olhar por outro lado. Mas aí tem que analisar caso por caso. Caso a caso. Porque a gente vai falar de modo genérico, aí a gente corre o risco de ser injusto. Uma senhora que é casada e tem 2 filhos... E o marido agora, depois de, sei lá, não diz o tempo, mas parece que é muito tempo, é mais de década, deixou e disse que foi embora porque é gay. Olha, Bertaldo, isso não está tão incomum não, viu? Mas aí se o cara virou gay ou já era gay, como é que vai saber agora? A gente tem que ver lá no início do matrimônio se a pessoa já tinha isso. E isso depois a pessoa não conseguiu conviver com essa tendência que ele tinha de buscar pessoas do mesmo sexo. Se ele não conseguia, aí tem que analisar o caso, tem que ver se ele excluía a fidelidade lá atrás, tem que ver se ele tinha esse problema que a gente considera de ordem psíquica, se ele era algo que ele fez o casamento para tentar ver se resolvia e não resolveu. Quer dizer, a gente vai ter que ver o caso. É possível ter declaração de nulidade, sim, mas tem que analisar. Mas isso, o senhor tem visto muitos casos desses? Muitos não, mas estou dizendo, não é tão incomum. Não aparecia nunca. Pipocam aqui, pipocam outro ali. O problema também é o seguinte, que nem todos os casos, ou os casos que chegam ao tribunal, deve ser 0,000 alguma coisa do que tem em real na sociedade. Fique tranquilo com isso. Não tem... Isso aqui é uma amostra. Quando eu sempre estou falando a respeito dessa amostragem que nós fizemos no Desperta Povo Meu, quando você faz uma contagem no Brasil de eleição de presidente da República,
você fala de ouvir 2.000 pessoas no Brasil. Nós ouvimos 13.000. Isso é muitas vezes o que é um negócio assustador. Nenhuma pesquisa vai mostrar assim. Mas com relação à questão do homossexualismo, né? Não é o fato da pessoa ter atração por pessoa do mesmo sexo em si que pode ser causa de nulidade. Em geral vai ser, porque a pessoa não vai conseguir conviver com a outra pessoa. Claro. Né? Vai ter séria dificuldade, ou vai ser quase que impossível ele se doar totalmente. Né? Ele vai ter, na prática, isso vai ser quase impossível, mas não é o fato que ela colocou aí, né? Ele é gay, e porque é gay, o matrimônio foi nulo. Ele foi embora para ficar com um homem. Se ele foi embora para ficar com outro homem, a gente vai analisar se quando ele se casou, se ele já tinha essa tendência. Se casou para encobrir. Pode ser, por exemplo. E se ele não tinha essa tendência e se descobriu lá, só descobri agora, depois? É isso, a gente vai analisar como uma perícia pode resolver isso. Por isso, nos tribunais, a gente tem sempre peritos psicológicos, ou psicólogos, ou psiquiatras, que vão analisar para ver se essa tendência já havia antes, e isso poderia ser uma causa de nulidade. Ele prometeu algo que ele não podia cumprir. E se apareceu depois, então lascou. Uma coisa é aparecer depois, outra coisa é existir latente. Eu tô achando isso. Eu acho que. E acho que a pessoa também, depois que ela fala com a própria esposa, com os filhos, olha, eu vou embora porque eu gosto de um outro homem também. Eu acho que ele vai usar de honestidade. Há casos e casos. Às vezes usa, às vezes não, né? Não? Depende. É verdade. O ser humano é muito complicado. Depende da índole da pessoa. É verdade. É questão mais de índole, né? Mas eu fiquei consternado com essa senhora, coitada, porque além dela perder o marido, né? Agora, imagina, ela não poder mais casar por uma coisa assim. Não, mas ela pode entrar com processo de declaração de nulidade. É indício muito, muito, muito claro de que pode ter sido nulo o matrimônio dela. Claro. Ela diz quanto tempo ela viveu? Há uns 20 anos. Bastante tempo, hein? Quer dizer, nessa história de 20 anos, muita coisa acontece que numa pergunta ela não vai colocar. Claro, não dá tempo. Então, com certeza. Só num processo que a gente vai descobrir. Né? Olha, nossa conversa aqui é longa, viu? Mas... Com certeza. E só assim que eu vejo muito também, pessoas casando ou porque assim, eu vou casar na igreja porque é bonito, é tradicional, é tradição, bota o vestido branco, os convidados. Mas assim, não tem nem noção da responsabilidade daquilo do que está sendo feito. Depois amadurece um pouco e tudo, acaba separando e fala assim, eu não tinha noção do que eu estava fazendo ali. Eu fiz como um ato de tradição, para agradar a família, porque eu acho bonito, eu vejo nos filmes, né? Isso é um motivo? É necessária aquela maturidade mínima de que eu falei no início. Isso seja entra lá na maturidade mínima no dar e receber. Existem certas coisas, né, certas virtudes mínimas necessárias que a pessoa só vai praticar vivendo com outra. Então é aí que você vai ver que a sua capacidade de dar e receber. Na verdade, o maior inimigo do casamento chama-se egoísmo. Né? Você não é capaz de se abrir ao outro para se doar e se abrir também para receber. É verdade. Às vezes a pessoa quer carregar o casamento nas costas sozinha. Só dá. Peraí, mas é dar e receber. E tem que ter uma comunhão de vida. Eu me dou para você, eu te recebo totalmente por toda a vida. Ô padre, duas questões só ainda. Uma, eu me lembro agora de 2 casos, quer dizer, que ouvi falar. Por exemplo, despedida de solteiro é causa de nulidade? Depende do que essa pessoa... Despedida de solteiro, que eu digo, é farra mesmo. Né? Ou seja, que depois aí descobre. A mulher vai para não sei onde, o marido vai para o namorado para não sei onde, e aí tem lá não sei quantas mulheres também com os amigos, ela com quantos homens com os amigos, com as amigas, e aí... Isso é mais uma questão moral, né? Na verdade, o que vai ser causa de nulidade ou não, nesse caso aí, é se a pessoa já exclui a fidelidade antes de se casar. Na hora do meu sim lá, como estava o meu consentimento, entende?
O problema anterior é um problema moral. Agora, se a pessoa, por exemplo, vai com outra pessoa antes e quer continuar indo depois, aí você tem uma causa de nulidade. Um caso concreto que eu também tive notícia, de um casamento que ia ser celebrado, vamos dizer, sei lá, meio-dia. E no caminho do casamento, o noivo volta e tem uma relação com uma madrinha, volta e se casa. É o mesmo caso, ele não queria ser fiel. Exclusão da fidelidade. Não, mas esse não é o mesmo caso não é o mesmo caso da despedida de solteiro, não. Não, mas já está vestido de fraque, volta e tem uma relação com a madrinha. Na verdade, essa pessoa... Eu fico me perguntando se ela tinha maturidade mínima para assumir uma vida matrimonial. Quer dizer, nenhuma, né? Só o desrespeito a outra pessoa exatamente. E a ele próprio, isso aí demonstra que essa pessoa não devia se casar. Não tem condição. E quem se casa e ainda leva a amante pro... peraí. Aí de mel. Exclusão da fidelidade. Eu já vi casos assim, já vi casos que a amante foi convidada para ser madrinha. Ou o amante foi convidado pelo noivo para ser padrinho. O amante convidou. Quer dizer, pode acontecer isso. Quer dizer, é o absurdo dos absurdos, mas a nossa sociedade tão corrompida pode levar pessoas a ter essa ideia. Para vocês verem qual é a ideia que se tem de casamento, né? É isso aí. A ideia que se tem de matrimônio. É um assunto que é muito denso. O fato foi ótimo porque já deu um panorama, já tirou aquele véu assim dos olhos e cada caso é um caso. Sim, sem dúvida. Então, você que está assistindo, você está vivendo essa situação, você precisa dar os passos que a gente falou aqui, procurar o tribunal eclesiástico, vai ser visto o seu caso, porque vai ver o que aconteceu lá no namoro, na sua criação dele ou dela, enfim, como é que foi isso, como é que se deu, e cada caso é um caso. Então, muitas vezes a pessoa está ali sofrendo e tem um motivo de nulidade. Então, ou seja, procure. O podcast vai inundar os tribunais da vida por aí. E depois a igreja é mãe. A igreja é mãe, está para acolher a todos. Naqueles casos em que se pode resolver, a igreja vai resolver. Agora, aqueles casos, de qualquer forma, a igreja sempre vai dar a solução. A pessoa nunca vai ficar sem solução diante da igreja. Algumas vezes a solução vai exigir renúncias. É verdade. Em outras vezes, menos renúncias. Verdade. Né? Mas a gente tem que olhar um bem maior, tem que ter uma visão sobrenatural de tudo isso. A gente falou aqui de tantos casos do ponto de vista jurídico, né, e pastoral, mas temos que ter uma visão sobrenatural de tudo, né? É verdade. O que é que Deus quer de nós, né? O que é que nós buscamos? É a nossa santificação e a salvação da nossa alma. Isso é o principal. Então, se eu quero comungar, porque eu quero me santificar e quero salvar minha alma, né? Mas a comunhão não vai ser uma coroa para a salvação. Simplesmente ela vai me proporcionar, me dar os mesmos, que eu vou ter o próprio Cristo ali que vai me conduzir. Não é? Então tem que ter essa visão sobrenatural de tudo isso. Senão, não é uma visão de papel. Com certeza. É isso aí. Então tem que olhar tudo isso porque essas perguntas que fizeram, ótimas, mostram pessoas que estão preocupadas com o principal, que é a sua salvação e a sua santificação. Então esse é o fim. O que tem antes são os meios, processo, confissão, enfim, a própria participação na vida da igreja são meios que levam ao fim principal, que é a santificação aqui na terra e a salvação da alma. Então, quando se vai entrar com um processo, vai com esse objetivo. Não é porque eu quero comungar só, também, mas não só por isso, porque eu quero a salvação da minha alma, quero estar bem com Deus. E se eu estou numa vida que está ofendendo a Deus, eu tenho que pensar 2 vezes, porque eu posso me perder. E também dizer o seguinte, a pessoa que está numa segunda união e não tem motivo de nulidade, a pessoa sabe, tem gente que fala, eu sei que eu não tenho motivo de nulidade. Não tem, ok, eu estou numa segunda união. Dizer que a igreja não rechaça essas pessoas. Não. Não é que a igreja, vocês estão condenados por mármore do inferno. Não é isso. Não pode se achar. É importante, não pode se achar, eu estou condenado, eu não tenho mais jeito. Não faça isso, né? Exatamente. Procure ter uma vida de oração, uma vida de muita caridade, né? E procure entregar-se nas mãos de Deus e reze, peça a Deus, Senhor, eu sei que está muito difícil, tomar uma decisão aqui para mim é difícil, quase que impossível do ponto de vista humano, mas eu sei que com a tua graça eu vou vencer tudo. E pronto, e deixa Deus agir. E saber também que se a pessoa está nessa situação, ela não pode comungar. Não, se está numa vida... Exatamente. Se está em estado de pecado mortal, prefiro usar mais essa expressão. Okay. Você não pode comungar, você tem que buscar o sacramento da confissão para você realmente ter o perdão. Mas a pessoa que vive, né, com outra, ela não pode confessar. Nesse sentido, não pode receber a absolvição. Absolvição. E não pode comungar, isso sim.
Agora a pessoa pode fazer a comunhão espiritual, né? Na hora da adoração comunhão, ao Santíssimo, rezar o ficar ali com terço, o Jesus ofício. e tal. Conversa com o nosso Senhor, E pede pode a Ele. santificar o domingo, né? E a missa. Deve santificar, deve cumprir todos os mandamentos da lei de Deus. Se ela tem dificuldade nesse, que é um dos mandamentos, mas ela deve cumprir os outros. Isso sem dúvida. E Deus vai dar a graça dela resolver isso aí. Tá vendo Muito só? bem. Que bom. É isso aí, tudo com oração, né? A gente vai Nós vamos caminhando. voltar a conversar muito ainda com o padre Zé Edilson. Ele vai participar muito bom. conosco, né, do nosso plano de Deus para a sua vida. Ó, Se Deus já quiser, pensou o que maravilha? senhor vai estar conosco Vai aí nesse ajudar grande muita projeto gente. de evangelização. Estarei à disposição sempre que convocado e tiver agenda, né? Mas antes de terminar, A gente de pedir vem. a bênção pra gente, toda a equipe aqui, e para as pessoas que estão assistindo. Tá muito também. bem. Por imposição de minha mão sacerdotal, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, desça sobre vós e vossas famílias a bênção e a paz de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e permaneça convosco para sempre. Amém. Amém. Gente, olha, muito bom, muito obrigada, padre. Foi assim uma alegria. A gente estava esperando o senhor aqui, ó, há muito bastante tempo. A gente falou com Nossa Senhora, dá um jeito, traz o padre Zé Edilson aqui pra gente. E ela deu. Tá vendo bom. só? Nossa Senhora é muito boa. Obrigado. E vocês gostaram, compartilhe o podcast para que outras pessoas possam saber. Dê o like, se inscreva no canal, que é importante. Assim a gente vai chamando outras pessoas para verem esses conteúdos tão bons que a gente traz aqui, tá bom? Beijo grande. Tchau, gente. Tchau. Valeu.